Meu nome é Carlos Eduardo Brandão, a nona turma da Santa Casa. Começou em 71, né? De 71 a 76 a gente cursou Santa Casa. Eu escolhi a medicina porque quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu fui tomar uma injeção na farmácia e o farmacêutico em Ribeirão Preto, o farmacêutico, ele usava branco e tal, e a minha madrinha, que foi me levar para tomar essa injeção, ela falou assim que ser médico era uma coisa bacana, que ajudava as pessoas, e eu pus na cabeça isso com 4 anos de idade, que eu queria ser médico, e nunca pensei em outra coisa, a não ser quando estava próximo da escolha, que eu ia fazer vestibular. Como eu ia muito bem em ciências exatas, em física, química e matemática, eu pensei se talvez valesse fazer engenharia, mas eu tinha durante tantos anos colocado dentro de mim que eu queria ser médico, que eu acabei fazendo medicina. Bom, a especialidade também eu escolhi antes de entrar na faculdade. Quando eu cursei Colégio Bandeirantes, e no segundo colegial tinha um professor chamado Morivaldo, que a gente fazia experiência com bichinhos no laboratório. E ele começou a fazer experiência com estimulação de nervo, de sapo e essas coisas todas. E eu achei que devia fazer neurologia, alguma coisa relacionada a nervos e a neurologia. E aí achei que devia fazer neurocirurgia, antes de entrar na faculdade. Então eu entrei na faculdade para fazer neurocirurgia, que é o que eu queria. E logo que eu entrei, no segundo ano a gente começou a ter aula de neuroanatomia, e a neuroanatomia ela é muito legal, porque ela é assim, bem exata. Se tem uma lesão em tal lugar, o paciente tem síndrome, tem determinados sintomas. Existe uma relação quase que matemática entre essas coisas. E como eu gostava de matemática, e isso era muito matemático, eu achei que tinha entrado no lugar certo. Eu fiz faculdade na Santa Casa e gostaria de ter feito a residência lá, mas só tinha uma vaga e o Dr. Rui de Carvalho, que era o chefe, e um colega meu de turma tirou uma nota maior que a minha. Existia uma vaga paga e uma vaga que tinha um nome lá que eu não lembro agora, que você podia cursar, mas você não receberia nada. E o Dr. Rui era uma pessoa bastante exigente e exigia que não se trabalhasse durante a residência. Então o Dr. Rui me ofereceu ficar lá com essa segunda vaga, mas eu achei que não devia ficar, porque meu pai já tinha me sustentado praticamente até os 26 anos de idade e que eu tinha que começar a trabalhar. Então eu não aceitei essa vaga. Aí eu prestei vestibular, tinha curso para a Unicamp e para o Hospital Irmãos Penteado, que eram juntos lá, o Dr. Nubo Facuri, que era o professor. Eu entrei lá em Campinas e fiz minha residência lá em Campinas. Né? Foram 3 anos de residência e terminei em 80. Nessa época, a neurocirurgia, existiam poucos livros de neurocirurgia. E os professores, eles não ensinavam. Eles queriam que você aprendesse alguma coisa limitada e que você ficasse operando coisas simples e as coisas complicadas vocês mandassem para ele. Então era comum os professores, e tinham assim 8 ou 10 assim, cardeais no Brasil, e eles formavam pessoas que ficavam nas cidades satélites. Então, por exemplo, o Dr. Nubo gostaria que eu tivesse ficado em Sumaré ou Vinhedo ou por ali, abrisse um consultório lá e quando tivesse um caso mais difícil, levasse para ele. Essa era a ideia. Mas eu achei que eu não devia fazer isso, que eu devia seguir minha vida por mim mesmo. Aqui em São Caetano do Sul não tinha neurocirurgião. Tinha 2 hospitais grandes e tinha só a neurologia. E meu pai era muito bem relacionado aqui. Meu pai era do Lions Club, meu pai era dentista, chefe da PCD, presidente da PCD. Ele tinha muito relacionamento. Então a gente abriu um serviço de neurocirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, de São Caetano, Hospital Beneficência de São Caetano. E eu fiquei como neurocirurgião lá e montei uma equipe lá. E trabalhei lá durante 30 anos, de 1981 até 2011. Quando eu saí, vim para o meu consultório e não quis mais trabalhar, porque lá tinha que tomar conta, às vezes a pessoa faltava, você tinha que substituir, era meio complicado. E eu sempre trabalhei de forma autônoma, nunca tive emprego.
Só trabalhei como empregado durante 4 anos no Hospital Heliópolis. Eu gostava muito do Dr. Salvador Vasconcelos de Oliveira, que foi uma pessoa fantástica na minha vida, que ele era assistente do Dr. Rui na Santa Casa. E ele era uma pessoa assim, extremamente humana, uma pessoa muito bacana. E quando eu voltei para São Paulo, depois de ter feito a residência de 3 anos lá no Unicamp, que na época a residência eram 3 anos, quando eu voltei, eu comecei a frequentar reuniões para me manter atualizado. Então eu comecei a ir às reuniões da Santa Casa. E lá tive um contato bastante próximo com o Dr. Salvador. Como eu te falei, a gente não tinha aprendido muita coisa. As coisas complicadas naquela época, hoje mudou. Eles não te ensinavam a operar aneurisma. Você saía da residência sem ter operado nenhum aneurisma. Poucas coisas, poucos tumores, muita hernia de disco, muito trauma, mas as coisas mais complicadas não te ensinavam a operar. Então o que acontecia? Eu arrumava um paciente aqui, ligava para o Dr. Salvador. O Dr. Salvador ia na casa dele, mostrava os exames para ele. E o Dr. Salvador vinha para cá comigo, passei de SUS, sem ele ganhar absolutamente nada, e vinha operar comigo. Eu operava e ele me ajudava. E quando eu ficava enrolado, ele falava: Brandão, você estava enrolado aí, deixa que eu te ajudo aqui. E ele foi me ensinando. E durante 3 anos, mais ou menos, ele fez isso comigo. Então, assim, é uma coisa que até me emociona, porque foi um cara... E ele não fez isso só para mim. Ele fez isso para mais de 100 neurocirurgiões. Porque ele era o chefe do Heliópolis, ele formava 2 residentes por ano lá. E 2 residentes por ano na Santa Casa. Ele trabalhou 25 anos. Na mão dele passaram 100 neurocirurgiões. Então, às vezes, tinha um caso complicado no interior. Falava: Brandão, vamos lá que o fulano de tal está enrolado. A gente ia lá, enfiava o microscópio dele dentro da caravan dele e viajava 4, 5 horas para operar um doente de SUS sem ganhar nada. Então, assim, esse cara, ele já morreu, mas é um cara que assim, não tem o que falar dele. Todo mundo que conheceu gostou desse cara. Assim, uma dívida impagável. Eu entrei na Santa Casa porque eu entrei em 3 faculdades, né? Eu entrei um ano antes, eu entrei em Ribeirão Preto. Eu saí do terceiro colegial do Bandeirantes e entrei direto em Ribeirão Preto, mas eu resolvi não fazer. Aí eu fiz 1 ano de cursinho e entrei no ABC, na Santa Casa e em Ribeirão Preto de novo. E aí eu resolvi escolher a Santa Casa, porque na época a Santa Casa tinha um modelo diferente das outras faculdades. A Santa Casa tinha um negócio que era um estudo, você estudava anatomia e já estava na enfermaria cuidando de doentes, fazendo enfermagem. Tinha um programa integrado, o aluno ia para o, não sei se continua assim ainda hoje, porque antigamente as escolas tradicionais, você estudava e só ia para dentro do hospital no 5º ano. A Santa Casa te punha dentro do hospital no 1º ano. Você ia aprender a dar injeção, você ia aprender a tirar pressão, você ia ter contato com o paciente, você aprendia a tirar uma história, você aprendia um monte de coisa logo no começo da faculdade, né? E isso, e a faculdade tinha um nome muito bom na época, a ponto de alguns alunos entrarem na USP e na Santa Casa e terem preferido ficar na Santa Casa. O Di Renzo, que é de uma turma anterior à minha, foi um deles. Ele entrou na Santa Casa e na USP e quis ficar na Santa Casa. Porque a Santa Casa tinha, na época, os primeiros anos da Santa Casa foram fantásticos. Não sei se vocês já entrevistaram essas pessoas nos anos anteriores. E como não tinha ninguém antes deles, eles operavam desde cedo. Eles tinham uma atividade acadêmica, profissional muito grande. Acompanhavam os professores e tudo mais. Na nossa turma isso já tinha diminuído um pouco, porque já tinha alguns antes da gente. Mas ainda era muito assim, né? Então, a gente desde o 4º ano assistia cirurgia de neurocirurgia, eu ia no centro cirúrgico assistia, e tinha uma liberdade muito grande. A medicina era totalmente diferente do que é hoje. Hoje ela é muito burocrática. Hoje, no meu ponto de vista, piorou muito por causa da burocracia. Então, assim, aí eu saí, fui para Campinas e depois vim para cá. Na faculdade eu fiz muito esporte. Eu fui da equipe de natação, fui da equipe de basquete, nós somos campeão de todas as faculdades de medicina do Brasil em 74, em Porto Alegre. Eu participei da equipe de vôlei. Eu sempre fiz esporte a minha vida inteira.
E na faculdade eu defendi vôlei, basquete e natação. Eu era dessas 3 equipes. Era muito bacana, era uma turma muito unida, bagunça, tinha uma bagunça incrível, né? Tinha uma rivalidade muito grande com a Paulista, que também tinha uma torcida muito... Foi muito bacana. Dentro da faculdade eu não era de grupinho, eu estudava muito, ficava muito sozinho, não participava, não saía para boteco, essas coisas. Tinha turmas que faziam essas coisas. Eu nunca, não gostei muito de beber muito, então eu não era muito enturmado, assim, eu era meio sozinho, assim, na faculdade. Quando terminou a residência, quando terminou a faculdade, eu morei um tempo com o Menotti Del Pique, que era um aluno da Santa Casa, que formou comigo. Ele morreu no acidente de carro 4 ou 5 anos depois da faculdade. Ele era neto do Menotti Del Pique, do escritor, poeta e tudo mais. Foi uma convivência bem bacana também que a gente teve. Com relação à medicina, eu acho que, pelo menos no meu caso, né, eu acho que a faculdade às vezes não te prepara para lidar com o sofrimento, sabe? Isso é uma coisa assim que eu senti muito. Eu acho que é o motivo pelo qual os médicos às vezes são frios, né? Porque você é exposto a um grau de sofrimento que a faculdade prepara tecnicamente, mas para você lidar com o sofrimento, que é um negócio diferente. Eu vou te dar um exemplo. Um dia eu acordei, um sábado, eu devia ter uns 30 e poucos anos, e ainda não tinha aprendido. Me formei com 26 e com 34 ainda não tinha aprendido a lidar com isso. Eu acordei um sábado, um dia maravilhoso. Sabe aquele dia que você acorda e fala, pô, que dia lindo, que coisa maravilhosa, né? E fui passar visita no hospital. E cheguei lá no hospital, cheguei para uma enfermeira lá e falei, ô Benê, e aí, tem algum paciente para eu ver? Ela falou, tem, doutor, tem no quarto 16, tem um paciente para você dar uma olhada. Cheguei lá, entrei no quarto, um cara, um loirão, forte, uns bração desse tamanho, deitado na cama. E aí, doutor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, rapaz, o que aconteceu com você? Ah, doutor, eu sofri um acidente de carro, não estou mexendo nem as pernas nem os braços. Cara, eu olhei para ele e falei, como que eu vou contar para esse cara que ele nunca mais vai andar? Isso a faculdade não te ensina. Eu saí do quarto sem falar nem A nem B. Falei, ó, chama assistente social, mande conversar lá com ele, porque eu não estou com condições de fazer isso aqui agora. Mas com o tempo você vai aprendendo. Hoje eu tenho 43 anos de medicina. Então com o tempo, depois de um tempo, você vai aprendendo devagarinho, você vai aprendendo devagarinho. Você vai aprendendo a... E esse é o motivo que eu acho que às vezes o doente sente o paciente, o médico longe, o médico frio, que o cara não quer se envolver. Porque se ele se envolver, ele sofre. Então ele fica longe. Mas com o tempo você aprende a acolher, a aconselhar, a ser que nem um pai. Mas isso demora. Mas essa faculdade me ensina. Então acho que, no meu ponto de vista, eu acho que a faculdade devia, de alguma forma, tentar passar essa coisa para os pacientes. Talvez com alguns médicos que tenham essa experiência. Porque você pode ser médico, cara, e nunca ter contato com o doente. Você pode ser radiologista. Mas você vai dar um raio-x e tal, entrega para o teu médico. Envelope, você vê lá um câncer no cérebro monstruoso. Entrega para o seu médico. O que eu tenho? Não. Conversa com o seu médico. Você não se envolve. Você pode ser patologista. Você nunca vai ver um doente vivo. Você pode ser dermatologista. Você nunca vai ter uma urgência. Você pode ser administrador hospitalar. Você nunca vai cuidar de um doente. Mas tem uma turma que está na linha de frente. Tem uma turma que está lidando com o sofrimento todo dia. E essa turma, para mim, é diferente. Hoje eu vejo, por exemplo, tantos conselhos regionais de medicina, não tem médico que está na linha de frente. Mas tem psiquiatra, dermatologista, medicina social. São esses caras que se metem na polícia. Então eles não têm noção de avaliar o que você passa. Então às vezes te julgam sem ter o menor conhecimento do que você está passando, do que você está lidando, de como a coisa está acontecendo com você. Isso eu acho uma coisa muito séria. Porque só pode julgar quem passa aquilo que você passa. Só pode saber se a carne é boa ou ruim se a pessoa provou daquela carne. Não dá para saber, não. Você come a carne e eu falo, não, é boa, sem ter provado. Como é que é isso aí? Não é verdade? Então eu acho assim.
Eu acho que devia ter um curso que humanizasse, que humanizasse não, que aprendesse, que o médico, que ensinasse para o médico esse olhar de cuidado. A Santa Casa era, na época, uma das faculdades que cuidava disso. Mas isso aí é muito mais do que a faculdade consegue passar para a gente. E quando você entra na faculdade, você não tem a menor ideia do que você vai viver, do que vai ser a sua vida. Tá? Porque você não foi preparado para nada disso. Você não sabe do que vem pela frente. Você está falando fazer médico, mas você não sabe o que vem pela frente. O que vem pela frente é muito, mas muito diferente do que você pensou. Muito mesmo. O agradecimento tem que ser para o Dr. Salvador. Esse cara... E foi pouco reconhecido, cara. Mesmo na faculdade achavam... Ele era tido como um aspônio do Dr. Rui, né? E o Dr. Rui era todo um gênero, filho de pessoa rica e tudo. E ele era humilde, ele entrou na faculdade com 20 e tantos anos, ele era bancário, fez faculdade de medicina casado, estudando por conta dele. Um cara assim que não dá. Se valeu a pena, para mim muito. Eu, voltando para trás, apesar de tudo que eu passei, eu não faria outra escolha. Eu adoro o que eu faço. Eu, graças a Deus, já consegui uma condição financeira que não preciso mais trabalhar. Mas eu continuo trabalhando porque eu gosto do que eu faço. Sabe? Eu adoro o que eu faço. Então, assim, e mesmo porque eu faço hoje do jeito que eu quero. Como eu não preciso de dinheiro, eu atendo do jeito que eu quero, como eu quero, demoro o tempo que eu quiser com cada doente. Eu não estou pressionado por tempo, por convênio, ninguém manda em mim. Entendeu? Então, há 5 anos eu exerço uma medicina como um dia eu idealizei que eu ia exercer. Sabe? Não ganho muito, não estou preocupado com isso. Estou preocupado em ajudar as pessoas e em ser feliz. Não quero comprar carro novo, não quero comprar nada. Estou satisfeitíssimo com o que eu tenho. Eu vou daqui para frente, investir, não quero saber, cara, não quero nada. Quero levar a vida que eu levo. Cada dia contente, podendo ajudar um, podendo ajudar outro, se dá, se não der. Entendeu? Então, é isso aí, acho que está por aí.